Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da semana 5 do 8º ano do Ensino Fundamental de Português, no PET 3. O tema é coerência e a construção de sentidos. Os dois mecanismos que estabelecem o sentido do seu texto é a coesão, que é a ligação entre as ideias, e a coerência, que faz com que o texto tenha sentido para o leitor. Então, esses mecanismos são responsáveis por fazer a ligação entre as ideias no seu texto. Através desses mecanismos, nós podemos eliminar as ambiguidades. Precisamos também usar os conectivos corretamente, evitar as contradições, relacionar os sentidos, evitar trechos irrelevantes, que não tem nada a ver com o contexto, prestar atenção na sequência da escrita, prestar atenção na linguagem utilizada e prestar atenção no gênero textual proposto, né? Então, nas atividades, vocês irão prestar atenção nesses elementos que estabelecem coesão e coerência entre as ideias do texto. No primeiro trecho, nós temos uma série de palavras que estão em negrito, e essas palavras são utilizadas para fazer essa conexão, essa ligação entre as ideias. Então, na número 1, pergunta isso. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas. Qual é a função delas? Então, a função é tornar o texto mais coeso, fazer a ligação entre as ideias. Número 2, leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. Atenção que eu li respeitando a pontuação da oração. Letra A. Agora reescreva a oração retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Tente ler a oração. Então, sem a pontuação, fica assim. Livro era tijolo em pé, fazia parede, deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encontrava num outro e fazia telhado. Letra B. A oração continuou com sentido? Justifique. Não, né? A oração fica confusa e sem sentido. É somente uma série de palavras em sequência. Como a pontuação garante a coesão e a coerência do texto? Então, a pontuação indica ao leitor os momentos de pausa na leitura. Assim, é possível distinguir a relação entre as ideias e os sentidos do texto. Número 3, a que elemento da oração citado anteriormente a palavra outro se refere? Então, a palavra outro se refere a livro. Número 4, qual enunciado abaixo não apresenta coerência? Então, a letra C, falta uma vírgula, portanto, ele não tem coerência. Diz assim, eu avisei ao aluno que estava doente. A frase contém uma ambiguidade, não sabemos quem estava doente, se era o aluno ou se era a pessoa que avisou, certo? Número 5, leia a charge abaixo e responda. Então, temos aí uma mulher, um menino, e diz o seguinte, isso se chama leitura, é a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. A questão pergunta, qual é a crítica feita pela charge? Então, a charge está chamando a atenção para o fato de que as crianças e os adolescentes estão mais familiarizadas com conceitos de TI e muito pouco com a leitura. Letra B. Com o que a professora compara novos softwares? Então, ela está comparando com o conhecimento adquirido através da leitura. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Então, este é um pronome demonstrativo. Ele relaciona a imagem do ato de ler, então, o menino lá com o livro na mão, com a palavra leitura, certo? Então, galera, essa foi a correção da semana 5. Um beijo para vocês, bons estudos, mantenham as atividades em dia e até mais.